Então, pessoal, eu hoje buscava o Senhor pela manhã. Ontem eu fui dormir bem triste com a situação, com tudo que está acontecendo. Preocupado. Ontem eu ainda falava com um amigo meu que minha preocupação era ver meus filhos sofrendo, né? Passando por isso aí. E hoje de manhã eu acordei pro devocional e eu orei a Deus e eu pedi para que Ele não deixasse aqueles que o servem, que o temem, enganados quanto ao que está acontecendo. E a palavra de Deus diz que Ele revela aos seus, né? Que antes que o homem espiritual discerne as coisas espirituais e que Deus fala conosco sobre as coisas que Ele está fazendo, né? O servo, João 15, né? O servo, ele não conhece os planos do seu Senhor, mas ele não nos chama mais servos, mas de amigos. E aos amigos, né, conhece os planos. Deus revela aquilo que Ele está fazendo, aquilo que é a vontade dEle, aquilo que está no céu. E em cima dessa oração, eu comecei a orar também pelo povo, né, de Deus, por tudo que está acontecendo, para que Deus nos livrasse dessa situação, dessa pandemia, dessa crise. E eu pedi para que Deus falasse comigo, através da palavra dele mesmo. E aí eu me lembrei de alguns versículos e eu fui discorrer sobre eles, né? E a gente tem orado a Deus pedindo para que Deus cure o povo, para que Deus sare, né? E cesse com essa enfermidade. E o que eu li, na verdade, acaba contrariando um pouquinho o que a gente pede para Deus. Por isso que a gente tem que estar nele, para a gente discernir a vontade dele. E a Bíblia fala também que se a gente estiver em Deus e Ele também estiver na gente, nós podemos pedir qualquer coisa em nome de Jesus que nos será concedido. Não é verdade? João 15 também, inclusive. E aí, irmãos e amigos, eu queria compartilhar essa palavra que veio ao meu coração e que eu espero que nos ajude. A gente tem orado por cura, pedindo para que Deus ele liberte a gente dessa enfermidade, para que Deus liberte a nação, para que Deus cesse com essa pandemia. João 16, no versículo 8, diz o seguinte: quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim ou porque são incrédulos. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo, esse mundo já está julgado, esse mundo já está condenado. Bom, e é sobre isso que eu fui ministrado. Esse mundo, irmãos e amigos, já está condenado. Não adianta a gente orar para Deus livrar essa doença, essas enfermidades. E eu quero falar para dois tipos de pessoas: para aqueles que já creem em Cristo, para aqueles que já são salvos e para aqueles que não se consideram salvos ainda. Bom, primeiro, para aqueles que são salvos, nós fomos livres, nós fomos justificados por Cristo, porque Ele morreu no meu e no seu lugar. E o que nos condena agora para todos, né? O que nos condena não é uma enfermidade, não é um inimigo, não é o perseguidor, não é o diabo que nos condena. O que nos condena, a Bíblia diz que é o pecado. Então, o que nós precisamos é de nos converter dos nossos maus caminhos. Daqui a pouquinho eu vou falar de Crônicas, do 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 também. O que nos condena é o pecado. Esse sim nos condena e esse sim traz morte e morte eterna. E agora eu quero falar para o segundo grupo, para que se você está vendo esse vídeo, você não crê ainda em Cristo, que Ele morreu, que Ele é o Filho de Deus, enviado por Deus, que morreu pelos nossos pecados. Se arrependa dos seus maus caminhos, meu querido e minha querida, porque uma doença não pode condenar ninguém. Mas o pecado, ele condena, é morte eterna.
E tudo que está no mundo, tudo que a gente tem buscado, tudo que a gente tem desejado já está condenado. Nós precisamos nos arrepender e se voltar para o Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. E aí eu me lembrei de uma passagem também que está na Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Eu vou abrir aqui porque eu quero ler com você. E esse texto, ele trata de um momento em que Jesus voltou para casa em Cafarnaum e ele sentou e começou a pregar para uma galera. Deixa eu ler aqui. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Então muitos afluíram para ali, foram para lá. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, um lugar em cima do telhado, e pondo correspondente ao lugar em que ele estava, abriram um buraco no telhado, né? E baixaram o leito desse paralítico que estava doente. E vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas, dos religiosos, estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão o que é Deus? E Jesus, percebendo que eles estavam cochichando, através do seu espírito, disse-lhes: por que vocês estão cochichando, ou por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando leite, retirou-se à vista de todos, e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então, resumindo o que está escrito aqui, isso retrata um momento em que Jesus começou a pregar para um monte de gente, a casa estava cheia, não tinha mais lugar, e tinha um paralítico lá em algum lugar, e alguns homens de fé, sabendo que Jesus estava ali, pegaram esse paralítico e levaram para lá para ser curado. Estava muito cheio, eles não conseguiam acessar Jesus, eles subiram em cima do telhado, para vocês terem uma ideia, abriram um lugar no telhado e abaixaram no rumo de Jesus esse cara, para que Jesus o curasse. E Jesus simplesmente disse: filho, estão perdoados os seus pecados. E aí eu te pergunto, Deus tem compromisso com a sua vida eterna ou com a sua vida terrena? Eu acho que Deus nos ama e Ele nos poupa, e Ele nos livra e Ele nos abençoa. Eu creio nisso. Mas há algo muito maior do que isso. O plano de Deus não é te dar uma vida boa aqui na terra. É salvar a sua alma. É ter você junto com Ele nos céus, no reino de Deus. Por isso, vou falar de novo para dois grupos de pessoas. Primeiro, se você crê em Deus, busca primeiro o reino de Deus. Volta lá em Mateus 6, no versículo 33. Buscai primeiro do reino dos céus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar. Se a gente tem levado uma vida de pecado, nós precisamos nos arrepender desse pecado e se voltar ao Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. E se você não creu ainda, eu quero te dizer que Deus quer salvar a sua alma e Ele não tem compromisso. Eu creio que essa doença, que essa pandemia não é para a morte, é para a vida. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte. Eu vou abrir lá. Eu decorei esse versículo há muito tempo na minha vida. Mas hoje ele tem feito mais sentido para mim. E eu tenho visto as pessoas publicando e postando esse versículo como se ele fosse uma reza que fosse nos salvar.
como se o compromisso de Deus fosse só o fim dele, que é salvar, né? Ele termina dizendo que Deus sarará a nossa terra, mas não é esse o compromisso de Deus com nenhum de nós. E antes, lá no versículo 3, vamos entender o contexto. Salomão havia construído uma casa, um lugar de adoração a Deus, né? E Deus tinha aceito aquele sacrifício e Deus santificou aquele lugar que ele tinha construído para adorar a Deus. E lá no versículo 3, Deus fala assim com Salomão: se eu cessar os céus de modo que haja chuva, que não haja chuva, ou seja, se eu parar com a chuva, se não chover mais, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu ordenar praga sobre a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós somos casa de Deus, meus amigos. Nós somos a morada de Deus. E o que Deus está falando é que se de repente vier uma praga sobre a terra, ou mesmo que pare de chover, se esse povo se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus pecados, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará esses pecados e vai sarar a terra. Eu quero te dizer mais uma vez que o compromisso com Deus é salvar nossa alma. E Deus quer salvar um povo, livrar um povo, não é de uma praga. Deus quer curar o povo do pecado que tem consumido a humanidade. E isso me preocupa. Hoje, quando eu orava a Deus, eu mudei a minha oração, quando eu discerni isso, quando o Senhor falou comigo. E eu comecei a orar diferente, eu comecei a orar por arrependimento. Eu comecei a orar por quebrantamento do povo. Porque eu não tenho medo de nenhum tipo de praga, mas eu temo o pecado. Esse pode condenar eu e pode condenar você. Então, para não estender mais, a gente já está aqui em 12 minutos de vídeo. Eu quero te dar a receita para esse arrependimento, para uma mudança de vida. E eu quero te deixar bem tranquilo. Lá no versículo 33 de João 16, a conclusão daquilo que eu comecei dizendo. No último versículo, o Senhor diz o seguinte: essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então quero te falar que Cristo já venceu tudo isso que a gente tem orado para cessar, para parar. E mais do que isso, Ele venceu a morte para que eu e você tivéssemos uma vida eterna. A Bíblia fala que Ele se fez maldição, Ele sofreu por nós pecadores para que a gente fosse justificado através do seu sangue. Então que a minha palavra para você hoje é de arrependimento. Se arrependa do seu pecado. Ajude as outras pessoas a entenderem que a vida de pecado que elas estão levando vai condenar ela ao inferno. Irmãos, eu tenho visto, acabei de ver um vídeo agora, as mulheres brigando no supermercado por causa de álcool em gel. Álcool em gel não vai salvar ninguém. Eu acabei de ver também falando de um remédio que é a cura. Remédio não vai salvar ninguém. Lavar as mãos simplesmente não vai salvar ninguém. Eu não estou falando para você negligenciar. Nós temos que tomar todos os cuidados e precauções, tá? O que eu estou te falando é para você se arrepender dos seus pecados, que a gente tenha esse coração unânime em oração, um coração arrependido, quebrantado diante de Deus. Deus quer salvar o povo porque Deus ama, Deus nos fez, tem cuidado de nós até aqui, Ele nos ama. Agora se arrependa dos seus pecados. Ajude as pessoas que ainda não se arrependeram a encontrar esse lugar de arrependimento. Fale do amor de Cristo. Cristo morreu, não foi para salvar a gente de uma enfermidade, gente, pelo amor de Deus. Cristo morreu numa cruz, foi para nos livrar do inferno, foi para salvar a gente dos nossos pecados. Tenha bom ânimo. Cristo venceu o mundo.
tenha bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Eu acho que eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Para finalizar com a receita. Mateus 16. O que a gente tem que fazer nesse momento? Se você é crente, se você crê em Deus, se arrependa, ore a Deus por perdão. Não precisa se preocupar, irmãos. Um vírus qualquer, um câncer que seja, uma AIDS não pode nos matar. Não pode nos condenar. Eu poderia aqui me delongar, porque eu lembrei também de alguns homens da fé que não temeram a morte. Estevão foi apedrejado porque pregava o evangelho, porque pregava a Cristo. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu o próprio Cristo. Eu quero te dizer que nós precisamos olhar a Cristo, ver Cristo no meio dessa situação, que não é para a morte, é para a vida. Quando Estevão estava sendo apedrejado e ele foi morto naquele dia, ele foi morto a pedradas naquele dia por amor a Cristo. Mas ele morreu feliz. E ele orou dizendo ainda que Deus não imputasse àquele povo que apedrejava ele aquele pecado, mas que Deus os perdoasse. Então a receita de estudo, irmãos, tem alguns outros lugares do Evangelho, mas eu quero citar Mateus, o capítulo 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Eu comecei lendo no lugar errado. É Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Então, se você que está vendo esse vídeo aí ainda não sabe da receita, é isso aqui. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Ó a boa notícia. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de Deus, de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, eu vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos, sejamos nós esses que vamos ver o Filho do Homem vir no seu reino. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos mudar a nossa oração e o nosso foco. O nosso problema não é o coronavírus. O nosso problema se chama pecado. E esse pode nos condenar à morte. Então, em nome de Jesus, continuarei em oração por todos, para que o mundo se arrependa dos seus pecados, para que Deus volte os olhos dele para nós. Eu tenho certeza que ele está atento, né, com os ouvidos atentos. Amém?